Bom dia, irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe vocês nesta manhã de domingo aí para vocês, mas para mim e para o Marcos é noite. Nós estamos, na verdade, gravando na sexta-feira, porque domingo é dia das mães e em conversa com o pastor Adolfo, nós acertamos em gravar a aula para os irmãos, para não atrapalhar as irmãs em uma live de aula no domingo, né, de manhã. E já também quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus deu o privilégio a vocês de gerar, não é? De trazer a luz, trazer a vida, cada um de nós. Então eu sou muito grato a todas as mães, que Deus possa estar abençoando seu domingo, seu dia, sua família, e que aí no seu lar você possa receber a visita do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos falando a respeito da matéria sobre o Espírito Santo, e a semana passada nós tratamos das profecias que tinha no Antigo Testamento a respeito da vinda do Espírito Santo. Então Deus, lá no Antigo Testamento, por vários profetas, prometeu que encheria o seu povo com o seu Santo Espírito. E nós estamos na página de número 31 da nossa apostila, e eu falei a semana passada, inclusive, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a diferença do batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. E dando sequência, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos falar hoje a respeito ainda de alguns dons, né, da parte do Espírito Santo para nós, para a igreja, para o seu povo. E queria deixar como introdução que o mais importante não é o que nós recebemos como dom do Espírito Santo, seja o dom da palavra, seja o dom da profecia, seja o dom da ciência, seja o dom de milagres, não importa qual o dom. O importante é nós lembrarmos que o Espírito Santo nos dá os dons para que nós possamos ser úteis no corpo de Cristo, na igreja. Nós temos que lembrar da figura de Barnabé. Quando nós fazemos um levantamento biográfico, nós vamos ver Barnabé sendo um homem cheio do Espírito Santo, que tinha vários dons e que colocou esses dons à disposição do Espírito Santo para que o nome de Deus fosse glorificado. Barnabé foi um formador de obreiros. Barnabé, inclusive, forma o próprio apóstolo Paulo. E na vida de Barnabé nós vemos marcantemente a plenitude do Espírito Santo na vida dele. Foi um homem que foi extremamente usado por Deus. E nós temos que tomar como exemplo a vida dele e de outros apóstolos, né, que dedicaram suas vidas deixando que o Espírito Santo os capacitasse cada vez mais para trabalharem na obra do Senhor. E aqui na página de número 31, no finalzinho da página, diz que Pedro, lá no dia de Pentecostes, e depois na casa de Cornélio, ele orientou os irmãos como eles deveriam permanecer na presença de Deus para cada vez mais ter o Espírito Santo em suas vidas. E na página de número 32, nós vamos ver que o Espírito Santo foi levantando homens, levantando mulheres para evangelizar. A prioridade maior na igreja primitiva era a evangelização, era o ganhar almas. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não usava as pessoas, os irmãos, em outros dons. Usava, mas o mais necessário para a época era a capacidade para ganhar almas. Então, em síntese, resumindo essa parte do batismo com o Espírito Santo, quando nós analisamos essa experiência, principalmente lá no livro de Atos, e depois em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14,
nós vamos ver que há a evidência, né, do poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos para que o poder de Deus se manifestasse. Então a pergunta que se faz, que muita gente faz, é que se é possível a pessoa ser batizado com o Espírito Santo e não aflorir na pessoa, não aflorar, não vir à tona os dons espirituais. É possível, porque nós somos seres humanos e às vezes Deus nos chama para algum tipo de obra, algum tipo de capacitação. Deus pode nos capacitar, mas nós podemos não corresponder com essa capacitação que Deus nos dá. Ou seja, Deus pode chamar uma pessoa para ser pastor, ele até assume o pastorado, mas pode não desenvolver a contento, pode não desenvolver o tanto quanto o Espírito Santo gostaria que ele desenvolvesse. O Espírito Santo pode também capacitar alguém com o dom de sabedoria, e essa pessoa pode não trazer para a igreja palavras sábias, pode não se aprofundar tanto nas Escrituras como ele deveria fazer, porque o Espírito Santo deu o dom a ele. Nós não podemos esquecer que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, tanto diante de Deus, quanto diante da igreja ou diante do mundo. Então é possível sim a pessoa ser batizado com o Espírito Santo, ter recebido algum dom, mas ficar restringido, ficar retraído, não desenvolver o quanto fosse necessário. A isso nós podemos ter a comparação da parábola que Jesus usou a respeito da pessoa ter capacidades, né? É chamado então de talentos, né? Deus pode dar à pessoa talentos, e nós aqui estamos falando de dons, pode a pessoa receber, mas não desenvolver o talento. A Bíblia diz que a pessoa pode enterrar o seu talento, ou seja, no sentido figurativo, a pessoa, em vez de exercer aquilo que Deus deu, em vez de desenvolver naquilo que Deus deu, ele simplesmente esconde, se retrai e não continua. Mas aqui no livro de Atos, nós vamos ver que isso não aconteceu, isto é, os irmãos tinham prazer, os irmãos tinham alegria, os irmãos tinham contentamento em poder deixar os dons fluírem nas suas vidas. E então aqui na página de número 32, na sequência do tópico, eu coloquei aqui que as línguas estranhas, no caso aqui sobre idiomas, né, foram manifestas para que as pessoas pudessem então levar avante não só a obra missionária, mas também manter a igreja em comunhão, ensinar a igreja nas doutrinas, naquilo que eles deveriam prosseguir. E mais no meio da página aí, eu coloquei o seguinte, ó: quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele apresenta a evidência de falar em línguas estranhas? E eu coloco que não necessariamente. Ou seja, eu estou dizendo aos irmãos, e principalmente na ala pentecostal, falei um pouco sobre isso, há uma ideia de que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas estranhas. Mas isso não é necessariamente, não é obrigatoriamente que isso aconteça. Até porque o apóstolo Paulo vai explicar direito sobre o que é esse falar em línguas estranhas. Paulo vai dizer que quando a pessoa fala em línguas estranhas, ele está edificando-se a si mesmo. Ele não está trazendo edificação para quem está ao seu redor. E por isso que durante a história da igreja, até os dias de hoje, isso tem causado algum tipo de constrangimento, de confusão, porque alguns irmãos entendem que a prova de que ele é batizado com o Espírito Santo é ele falar em línguas estranhas. Mas, na verdade, biblicamente, esta não é a prova. A prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é ele deixar o amor de Deus transparecer na sua vida, é ele deixar o Espírito Santo usá-lo na obra conforme o querer, o poder e a vontade que o Espírito Santo tenha sobre a vida
da pessoa. Então a manifestação de línguas estranhas, ela simplesmente favorece aquele que fala, ela serve só para edificação para a pessoa que está falando. Com isso a gente conclui que o batismo no Espírito Santo, todo cristão já possui, e que o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos então pedir a Deus, buscar para que Ele nos capacite com os dons, para que nós venhamos trabalhar na igreja. E na sequência, aí no tópico 54, eu coloquei o que a Bíblia nos mostra sobre alguns símbolos sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que há um simbolismo do fogo com a pessoa do Espírito Santo. Inclusive o próprio Jesus, quando promete o batismo com o Espírito Santo aos seus apóstolos, ele diz, João Batista, avisando que Jesus os batizaria, João diz que ele batizava com água, mas vinha alguém que era superior a ele, maior do que ele, que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A ideia do batismo com fogo, ou o símbolo do Espírito Santo com fogo, é no sentido da purificação. O fogo, ele purifica, Por exemplo, o ourives, pessoa que trabalha com ouro, ele precisa aquecer o ouro para que tire do ouro as impurezas através do calor. Então derrete-se uma barra de ouro ou um pedaço do ouro para que as impurezas possam ser separadas quando o ouro fica líquido dentro daquele recipiente. A ideia do batismo com fogo, ou do símbolo do Espírito Santo com o fogo, é justamente essa, de que o Espírito Santo nos purifica. O Espírito Santo faz com que o nosso coração esteja à disposição de Deus nesse processo de purificação. Também o fogo pode-se colocar como algo sobre a justiça de Deus ou o juízo de Deus sobre uma situação específica. Então a Bíblia ela tem vários tipos de figura para o elemento chamado fogo. E um deles é o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado com o fogo. Inclusive, João diz isso, está em Mateus 3,11. Com relação ao fogo, sendo o símbolo do Espírito Santo, João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Significa, então, que o Espírito Santo atuaria nos nossos corações como um fogo, purificando, limpando de tudo aquilo que seja incompatível com a natureza divina. E nós podemos realmente confirmar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, também em João 14, 16 ao 17, e em Atos 1:5, onde a figura do Espírito Santo aparece com o símbolo do fogo para purificar, para abençoar as pessoas. O Espírito Santo também tem o seu símbolo no óleo ou no azeite. Isto é, o óleo ou o azeite também é um símbolo da atuação do Espírito Santo. No que diz respeito ao óleo ou azeite, a ideia é de conservação. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, quando nós entregamos o nosso ministério aos cuidados do Espírito Santo, ele atua como um óleo que conserva a nossa vida, que conserva o nosso ministério, que conserva as nossas ações diante de Deus. O Espírito Santo também é comparado com a água, e este símbolo da água trata da ideia de limpeza. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo atua na forma de água para limpar das nossas vidas qualquer coisa que esteja suja, que esteja impura. Não é? E ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, a Bíblia coloca um outro símbolo na pessoa do Espírito Santo, que é o selo.
Então o Espírito Santo também é tido como símbolo de selo. Selo fala de particularidade, selo fala de identificação. Então a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. A ideia é de que nós passamos agora a ser propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo então nos sela para que não haja mais a possibilidade de nós irmos para um outro caminho ou servirmos a um outro Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo nos sela para sempre para termos comunhão com Deus. E por último, dentre os muitos símbolos que a Bíblia mostra na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo também tem o símbolo do vento. Isso está registrado em João, capítulo 3, verso 8, quando Jesus diz que o vento sopra onde quer. Nesse contexto, Jesus está falando sobre a atuação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E lá em João, capítulo de número 20, verso 22, a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E a ideia do sopro, do soprar, é que o Espírito Santo tem atuação em todo o tempo e em todo o universo. Então, esses são alguns dos símbolos do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia. O símbolo do fogo, o símbolo do óleo, o símbolo da água, o símbolo do vento. Né? Para que a gente possa entender que o Espírito Santo tem várias formas, várias maneiras de atuar na minha e na sua vida. E na página de número 33, nós temos aí um tópico que trata sobre o que vem a ser a plenitude do Espírito. A ideia aqui é nós compreendermos o que é uma pessoa ter em si a plenitude do Espírito Santo. Como é que nós podemos detectar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Como é que nós podemos saber se a pessoa entregou sua vida a Deus a ponto do Espírito Santo ser pleno em sua vida? Então, dentro do ponto de vista tradicional, isto é, dentro das normas, dentro daquilo que nós estamos acostumados a lidar com a Escritura, o batismo com o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, são expressões idênticas. Então, dentro das igrejas tradicionais, inclusive aqui na Igreja Batista, a doutrina, o ensino que se tem é que a pessoa passa a ter a plenitude do Espírito Santo a partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador. Isto é, a pessoa entrega a sua vida e logo o Espírito Santo vai atuando na vida dela de tal maneira que ela passa a manifestar a plenitude do Espírito Santo na vida dela. Eu concordo, eu entendo que é sim, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador da sua alma, e deste dia em diante ela começa a dedicar-se dioturnamente para Deus, ela começa a preocupar-se com a palavra de Deus, ela procura a integrar-se agora no corpo de Cristo, que é a igreja, e ao longo dos anos, na sua vida ministerial, ela vai adquirindo muita comunhão com Deus, ela vai adquirindo comunhão com o Espírito Santo, ela vai se familiarizando com as coisas espirituais e nesta jornada o Espírito Santo cada vez mais vai enchendo essa pessoa a ponto dela chegar a um ponto de ter em sua vida a plenitude do Espírito Santo. E no tópico 56, nós vamos ver aqui algumas razões para que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo, para que ele então seja pleno em nossas vidas. O que nós chamamos então de ser cheios do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, cada um de nós cristãos, todos nós deveríamos sempre ser cheios do Espírito Santo.
Ou seja, nós deveríamos sempre deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida de tal maneira que nós pudéssemos manifestar, que nós pudéssemos falar como o apóstolo Paulo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo chegou a um desenvolvimento espiritual tal, Paulo era, de certa maneira, tão cheio do Espírito Santo que ele não conseguia mais viver sua vida naturalmente. Ele não conseguia mais realizar as coisas na sua vida da maneira que ele gostaria de fazer. Paulo chegou a um desenvolvimento espiritual de tal magnitude que agora a sua vida toda estava entregue nas mãos do Espírito Santo e ele não fazia mais nada se primeiro o Espírito Santo não lhe desse uma ordem, não lhe instruísse como ele deveria agir. Nós também deveríamos ser assim, mas nós sabemos que nem sempre nós conseguimos ter essa plenitude de comunhão com o Espírito Santo dioturnamente, linear, não é? Direto. Não, às vezes nós temos aquilo que eu sempre tento falar aos irmãos, nós somos cheios de altos e baixos na nossa vida. E na verdade até o próprio apóstolo Paulo também foi. Só que chegou uma época no ministério do apóstolo Paulo que ele já não era mais cheio de altos e baixos. Ele conseguiu absorver a plenitude do Espírito Santo na sua vida e a partir dali sua vida foi totalmente modificada. Então deveria, na verdade, o ser cheio do Espírito Santo um padrão para todos nós cristãos, não é? Isso está registrado lá em Atos capítulo 6, versos 3 ao 5, e também Atos 11, 24 e Atos 13, 52. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Constitui-se na capacitação divina para o exercício ministerial de tal maneira que a pessoa consegue realizar todas as necessidades espirituais, não só para a sua vida, como para a vida dos que estão ao seu redor. Isto é, uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, a comunhão que ela tem com Deus, a comunhão que ela tem com o Espírito Santo é de tal maneira que ela consegue confortar-se a si mesma, atender às suas necessidades pessoais, particulares, espirituais, e consegue também fazer com que o Espírito Santo esteja, alcance as pessoas que estão ao seu redor, através da instrução da palavra, através do comportamento ministerial da vida desta pessoa, né? Através de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de consolo, de maneira que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela transmite paz. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo transmite a verdadeira presença de Deus na vida dele e na vida daqueles que estão ao seu redor. E tem outros exemplos na Escritura, no caso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 8, onde nós vamos ver muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, e nessa plenitude do Espírito Santo, nós vemos as pessoas ao lado deles serem abençoadas. Vou dar um exemplo de um homem chamado Simeão, era um ancião em Israel, e Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria enquanto ele não pegasse o Salvador em suas mãos. E o que aconteceu? A partir do momento que Simeão pega Jesus nos braços, ele sente a presença de Deus de tal maneira que ele vai profetizar para Maria e ele vai abençoar tanto Maria quanto José. E nós percebemos pelas palavras de Simeão que a presença do Espírito Santo era marcante na sua vida, como também
daquela mulher idosa chamada Ana, que também teve o privilégio de ter o contato com Jesus recém-nascido, e a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo estava na vida desses dois anciões, de maneira que Maria e José foram abençoados pela vida destes dois, desse casal, né, deste homem e desta mulher, por causa da plenitude do Espírito Santo na vida daqueles. E isso aconteceu ao longo da história da igreja. Nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver isso muitas vezes, em que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue atender às necessidades e às expectativas das pessoas que estão vivendo ao seu redor ou que estão, naquele momento, necessitados de alguma bênção, de alguma coisa da parte de Deus. No caso, de uma vida espiritual mais abundante.